Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos fazer o estudo de uma inequação quociente. É aula, né, pessoal? E no domingo nós trabalhamos com vocês o conteúdo. Então nós temos como proposta aqui resolver a inequação quociente. 2x menos 1 sobre menos x menos 2 menor que zero. Quociente por quê? É uma divisão de polinômios. Nós vamos separar em duas equações, e aqui no caso são do primeiro grau. Então, nós podemos ter numa inequação quociente tanto a inequação do primeiro grau quanto a do segundo grau. Então, separando em duas, nós vamos chamar o numerador de 1 e o denominador de 2. E nós vamos achar as raízes das equações que nós vamos formar. Então, a primeira é 2x menos 1 igual a zero. Então, uma equação do primeiro grau, eu passo o que não tem x para o segundo membro, fazendo a operação inversa do número que está lá. Então, aqui no caso é menos 1 e vai ficar mais 1. Então, 2x igual a 1. O 2 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Então, x fica 1 dividido por 2. Então, a primeira equação, a raiz é igual a 1/2. A segunda, que nós temos aqui, é menos x menos 2 igual a zero, ou seja, é o denominador da inequação. Então, também uma equação do primeiro grau, passo menos 2 para o segundo membro, nós vamos ter menos x igual a 2, multiplica por menos 1 para encontrarmos a raiz positiva no primeiro membro, x igual a menos 2. Pronto, então uma raiz é 1/2, a outra é menos 2. Da mesma forma que nós fazemos na inequação produto, nós vamos fazer aqui, colocando o esboço do eixo x da primeira equação e o esboço do eixo x da segunda. Então, a primeira, o eixo do x vai ter o valor 1/2, que é a raiz que nós encontramos. Então, 1/2. A segunda, do eixo x, vai ter o valor menos 2. Seguindo uma ordem lógica, nós temos que o negativo vem antes do positivo. Então, menos 2 antes de 1/2. E como é uma inequação quociente, então, nós vamos dividir o 1 pelo 2. E nós vamos obter a solução do eixo x. E nós vamos passar, então, esses valores, menos 2 e 1/2, para o eixo x. Por isso que a gente tem que colocar os números numa ordem crescente, numa ordem lógica, tá? O sinal utilizado ele é o menor, não tem o igual. Então, nós já sabemos, por aulas anteriores, que a bolinha é aberta no 1/2 e aberta no menos 2. Aberta no menos 2, aberta no 1/2. Ou seja, essas raízes elas não podem entrar na solução, elas não valem como resposta, porque senão elas zeram essa divisão. E nós sabemos que o denominador não pode ser zero. Então, nós temos aqui, sendo uma equação do primeiro grau, nós vamos usar a bitolinha do cama, né? Contrário ao sinal de A, mesmo sinal de A. Então, o A na nossa equação, na parte do numerador, na primeira equação, ele é 2. Se ele é 2, ele é positivo. Então, o contrário de A é negativo. Então, antes de 1/2 é negativo. E o mesmo de A, que vai usar depois de 1/2, vai ser o sinal positivo, porque o A é positivo. Então, positivo. A mesma coisa nós vamos analisar aqui, que também é uma equação do primeiro grau. Então, o contrário de A vai ser o contrário de menos 1, que vai ser mais 1, ou seja, positivo. Então, antes do menos 2, que é o valor da raiz, positivo. E mesmo de A, depois do menos 2, negativo. É claro, pessoal, que quem não quiser usar essa bitolinha, usa a ideia do esboço gráfico usando
a reta, se for uma equação do primeiro grau, ou a parábola, se for uma equação do segundo grau. E aí faz o estudo da parábola e da reta, analisando aonde ela é positiva e aonde ela é negativa. Isso nós já temos no canal em estudo do sinal da função do segundo grau, basta vocês darem uma olhadinha. Eu não sei se vai aparecer aqui no vídeo, vocês cliquem aqui do lado e vocês vão acessar diretamente a aula de estudo do sinal da função do segundo grau e também da função do primeiro grau. Em outros vídeos deu um pouco de confusão, não entrou para nós essa tarjinha, né, onde aparece o direcionamento para o canal, para vocês verem a aula. Bom, voltando. Aí nós vamos fazer a divisão, né? Então a divisão é a análise do sinal. Então o menos com mais dá menos, o menos com menos dá mais, o mais com menos dá menos. Então sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Isso vocês aprenderam já em expressões numéricas, estudo de sinal. Aí nós queremos, olhando para a inequação que foi dada, que os elementos sejam menores do que zero. Todo número que é menor do que zero, ele é negativo. Então nós queremos a parte negativa, aonde está o sinal negativo do esboço. Então veja bem, nós estamos procurando o sinal negativo, nós não estamos procurando números positivos e números negativos. Cuidado, muita gente erra nessa situação, né? Quando fala negativo, pensa que é só antes do menos 2, que os números que estão antes do menos 2 são negativos. Não, é o sinal da inequação, não é o sinal do número, né? E aí nós temos condições de dar a solução desta inequação quociente, que nós estamos estudando os números reais. Então, é x que pertence aos números reais, e aí esse x, ele vem antes do menos 2, nessa parte negativa aqui, portanto, ele é menor do que menos 2. Ou, porque ele dá um salto, o x vai aparecer aqui depois de 1/2. Então, se ele aparece depois de 1/2, ele é maior do que 1/2, porque todos os números que vêm depois de 1/2 são maiores do que ele. A exemplo, nós podemos citar o 1, o 2, o 3, o 4, todos são maiores. Por isso que a resposta fica escrita dessa forma. Vou passar um exercício, quarta-feira nós vamos corrigir, eu vou explicar o exercício da mesma forma como eu fiz com o exemplo, para que vocês assimilem melhor. Vamos lá, pessoal. O exercício proposto então é resolver a inequação x mais 3 sobre x ao quadrado mais 3x mais 2 maior que zero, né? Então nós temos no numerador uma equação do primeiro grau, um polinômio do primeiro grau, se quisermos dizer assim, porque nós vamos transformar isso numa equação, né? Depois para achar as raízes. Então, a princípio um polinômio do primeiro grau e no denominador um polinômio do segundo grau, que vai ser transformado numa equação do segundo grau para achar as raízes desse denominador. Então, um estudo de uma equação do primeiro grau e um estudo de uma equação do segundo grau, o estudo dos sinais. Na quarta-feira nós vamos resolver. Obrigada pela companhia de vocês. Compartilhem a aula se vocês gostaram, para que outras pessoas possam vê-la também. Curtam a nossa aula, nos ajuda a divulgar a aula, o canal. E também inscrevam-se, né? Cliquem no sininho que aparece do lado para que vocês recebam as nossas notificações. Obrigada e até quarta-feira.